Olá pessoal, aqui é o M2 e hoje o assunto do vídeo é bloqueio criativo, ou como alguns gostam de dizer em inglês, art block. Também vou falar um pouquinho de dopamina e por que eu odeio alguns vídeos que estão saindo na internet aí, né? E vou refazer esse desenho aqui. Bora lá! Esse tópico me veio na cabeça sobre bloqueio criativo quando algumas pessoas apareceram na minha live e elas diziam que eu estava produzindo muito, que elas ficavam muito surpresas com isso. Então elas me perguntaram se eu não tinha falta de inspiração ou criatividade, se eu não sofria de bloqueio criativo. É claro que eu já vou adiantar que eu sofro disso também, tá? E o que seria bloqueio criativo? É toda vez que queremos ou precisamos desenvolver algo novo, como uma ilustração ou um texto, mas não conseguimos fazer isso, ou o que fazemos não parece bom o suficiente, dando aquela sensação de que tudo ao nosso redor não está certo, causando uma certa ansiedade, e acabamos nos sentindo incompetentes por causa disso. Aquele sentimento. Mas, bom, antes de prosseguir, eu quero deixar bem claro que isso daí não é uma coisa exclusiva de apenas algumas pessoas. Acontece com todo mundo, inclusive com artistas muito grandes e profissionais. A diferença está, eles conseguem produzir algo independente da situação. Eles aprenderam a lidar com este problema. Esse é um assunto recorrente na comunidade artística, e como algumas pessoas sofrem muito com isso, eu resolvi comentar algumas formas que podem te ajudar a lidar melhor com esse problema. Vou falar algumas coisas pertinentes às minhas experiências, de alguns amigos e de mentores. Mas vamos deixar bem claro que eu vou separar em duas partes, sobre criatividade e inspiração, e também vou comentar isso de um ponto de vista não só da ilustração, mas também para projetos e carreiras no mundo artístico em geral. E por último, um ponto muito importante que eu peço que segurem as pontas e ouçam tudo até o final. Antes de falar sobre isso, tá? Eu vou falar uma questão particular no finalzinho. Sem mais delongas, vamos falar da primeira parte, a criatividade, ou a falta dela no caso do bloqueio criativo. Algumas pessoas sofrem muito disso e não percebem que é porque elas não estão consumindo coisas novas, que elas precisam ver conteúdo novo. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando decidi voltar a desenhar, vendo alguns vídeos de Jake Parker. E o termo que ele usou para falar sobre isso é o banco de criatividade. Mas o que seria esse banco de criatividade? Bom, imagine que você vai nesse lugar toda vez que você precisa criar alguma coisa e você vê que tem R$5 ou R$10. Esse é o dinheiro que você vai ter para criar, não é muita coisa. Porém, se você quiser aumentar o seu orçamento, você tem que começar a consumir coisas novas. Cada coisa que você consome é uma moeda a mais que você vai colocar. E quando você consome muita coisa, você consegue criar algo muito melhor, porque seu orçamento é muito maior. Acumula mais din-din para poder sair coisas melhores dos seus projetos. Esse conceito é algo que me ajudou muito quando eu comecei a desenhar de novo, pensando em seguir carreira. Me fez perceber que eu conhecia muito pouco sobre quadrinhos e ainda tenho muito que explorar. Não só nos HQs, mas também lugares, livros, filmes, coisas que eu não costumava ver antes. Por causa disso, eu nunca pensei que eu compraria um quadrinho de terror antes. E eu me surpreendi, acabei gostando mais do que eu esperava. Eu até planejo usar alguns elementos do terror em quadrinhos futuros. Também comecei a fazer lives e o canal no YouTube pelo mesmo motivo, experimentar coisas novas. Afinal de contas, a melhor coisa que um desenhista pode colocar no papel são suas experiências. Se você se limitar, você vai fazer os mesmos desenhos, nas mesmas poses, contando as mesmas histórias. Se não fosse por esse pensamento, eu acho que eu nem teria começado a fazer lives. E eu acabei conhecendo muita coisa nova, um mundo totalmente novo. Então, busque coisas diferentes. Procure artistas diferentes. Visite um museu, veja um filme trash, converse com seu vizinho, coma algo que nunca provou, busque novas referências. Viaje assim que puder e encontre pessoas novas. Você vai se surpreender como sua visão vai ampliar e mudar. O próximo ponto da conversa já muda um pouquinho, que é sobre inspiração. Pode parecer algo como criatividade, mas é outra coisa. Eu estou me referindo àquele momento que muitos artistas gostam e anseiam. Alguns nem gostam de produzir sem esse efeito. É lógico que, se você está satisfeito em fazer os seus desenhos apenas nesses momentos tranquilos, pode seguir esse caminho, não tem problema nenhum. Ainda mais se você só quer fazer arte por hobby. Mas se você quer fazer algo maior, um trabalho ou um projeto pessoal, então você não pode depender desses momentos etéreos, né? Pense comigo, você normalmente não deixaria de ir para a escola ou trabalhar só porque não se sente inspirado. Então, se você quiser levar ilustração, quadrinho ou roteiro como uma profissão, você vai ter que trabalhar sempre que pode e até seguindo uma agenda. Vamos dizer que se você planeja desenhar durante 100 dias para poder fazer o seu portfólio, se você tiver sorte, 10 desses dias vão ser tocados por inspiração. Entende onde eu quero chegar?
quer dizer que apenas 10% do seu tempo será inspirado. Vai passar 100 dias e você só vai ter feito 10 dias de trabalho. Ou, como dizia Sid Field, roteirista e analista de roteiros de Hollywood, aqueles de vocês que procuram inspiração para guiá-los não vão encontrar. Ah, mas M2 tem tal artista que só faz quando quer. Isso é exceção e não a regra. Se você acha que é exceção, tudo bem, boa sorte. E como eu dizia, vai ter dias que você vai precisar fazer algo, dias normais e sem graça, que você precisa pelo menos fazer um risco no papel ou escrever um trecho se você quiser levar arte mais a sério. Já temos muitas barreiras no país por falta de incentivo, pouca valorização. Não deixe sua mente se tornar mais uma barreira. Deixe os dias inspirados para melhorar o seu trabalho, não para depender deles. Por isso é importante planejar, não deixar as coisas jogado ou ao acaso. Organize pelo menos o mínimo para poder progredir no seu trabalho. Faça uma planilha, se esforce para cumprir metas. Não deixe um dia ruim te parar. Peça ajuda para um amigo te cobrar se precisar. Mas não deixe seu desejo de criar algo morrer com tentativas fúteis. Vamos imaginar que você planeja trabalhar 4 ou 5 dias em um roteiro por semana. Faça isso durante um mês. Conseguiu fazer pelo menos metade desses dias? Continue mais um mês para criar o hábito. E continue assim. Não conseguiu? Tranquilo, volte ao planejamento, veja se precisa ajustar algumas coisas, os seus dias de trabalho, o horário, sempre sendo realista. Se você tiver paixão pela atividade, qualquer que ela seja, você vai encontrar o caminho uma hora, só não desista. Agora chegamos àquele último ponto que eu queria falar e disse para vocês esperarem um pouco. Até agora eu cobri criatividade e inspiração do ponto de vista prático, mas muitas vezes você pode estar sofrendo disso por motivos mentais que são muito mais sérios. Em situações que você se sente muito mal, ou sobrecarregado, extremo cansaço, deprimido, um problema de saúde mental no caso, eu recomendo que você busque ajuda profissional, sério. Seria muita responsabilidade da minha parte dizer para alguém que está em depressão fazer algo de A a Z e achar que isso vai resolver sua vida. Não, não é assim. Mesmo as dicas que eu dou aqui são direções, possibilidades. Ninguém precisa fazer tudo à risca. Então, se você tem um sintoma de depressão, procure ajuda o mais rápido possível, o que estiver ao seu alcance. Ah, mas M2, e o assunto sobre dopamina, que isso resolve tudo na sua vida, sua ansiedade, seu problema de produção, sua depressão. Bom, eu vi alguns vídeos do assunto que está em alta, a dopamina, como ela ajuda ou não a fazer alguma coisa, como ela funciona no cérebro. Porém, tem muita gente que não é da área de saúde usando esses termos para falar de detox de dopamina, antes e depois, melhore instantaneamente. Eu acho que é algo extremamente irresponsável que essas pessoas estão fazendo. Muitas vezes são promessas vazias de mudança rápida. Eles não querem falar para as pessoas pensarem no que elas querem fazer, por que elas querem fazer, como elas querem fazer para alcançar os objetivos de vida delas. Essas pessoas que fazem esses vídeos, eles dizem que você vai enganar ou recalibrar seu cérebro com o assunto de dopamina. É o novo regime mental das pessoas. Como nas dietas rápidas, de low carb ou só comer proteína, para quem quer perder alguns quilos, mas assim que elas emagrecem elas voltam a ter os mesmos péssimos hábitos de antes e voltam a engordar, porque seus objetivos eram vagos e temporários, não estavam pensando em saúde a longo prazo. Eu acredito que buscar conhecer suas motivações e desejos seja o melhor caminho. Quando eu voltei a desenhar, eu descobri que eu queria uma carreira com isso. Eu fiquei então dias pensando no meu manifesto pessoal, coisas concretas que eu poderia colocar como objetivo. Então eu coloquei na parede do meu quarto, como um lembrete do que eu quero. E depois, ainda teve um longo período de experimentação e aplicação nos desenhos, estudos, formas de divulgar meu conteúdo, conceitos de quadrinho que eu não conhecia. Nada foi instantâneo, todo esse conhecimento foi adquirido durante um longo prazo e com muitos ajustes ao longo do caminho. E vai continuar assim para sempre. Você não precisa de truques mentais, você precisa ajeitar a sua vida com escolhas conscientes. Se sua motivação não for real e bem planejada, você vai voltar rapidamente aos seus vícios e procrastinações. E se seu problema é maior, busque ajuda profissional para a sua saúde. Isso é uma escolha consciente também. Não caia em promessas vazias de mudanças rápidas. Bom, obrigado a todos que vieram até aqui, espero que tenham gostado do vídeo dessa semana, deixem o like aí que ajuda bastante, e quem quiser falar mais sobre o assunto, comenta aí, sofreu muito com bloqueio criativo? Quais são suas estratégias? E quem quiser falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu faço lives na Twitch às 8h30 da noite desenhando, e como sempre, pra todo mundo, bons esboços. Ah, foi a Reila. Nossa, faz igualzinho, meu irmão, você plastifica o quadrinho. Ó a Reila plastificando os quadrinhos dela aqui pra conservar, gente. Leu uma vez e nunca mais. Ai, ai. Cabelinho da Reila curtinho.
Ai, ai.